gente, né? E eu usei esse livro aqui, do pastor Darinho Triston, Epístola aos Gálatas, um comentário. Daí ele fala sobre o livro de Gálatas todo. É até bom para a gente aprender para o congresso, de repente, se o pessoal quiser, não sei o que o pastor Carlos está usando com vocês, né? Mas é bem bom, assim. Quando eu comecei a ler, eu li só o capítulo 5, tem muita coisa, né? Então, para não ficar muito maçante e muito chato não é, mas para não ficar muito maçante, então eu resolvi focar somente no versículo 1 e no 13, que fala bastante sobre a liberdade. Então, antes vamos fazer a leitura do capítulo 5. Alguém gostaria de ler? Se alguém quer, pode ser cada um ler um versículo, não sei. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez para que qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Então, vamos ver conceitos sobre liberdade. Então, segundo o dicionário, né, liberdade é a faculdade de agir de uma maneira ou de outra, de não agir. Estado que não é escravo ou não está preso, e ausência de sujeição ou subordinação, e faculdade de fazer, dizer aquilo que não se opõe às leis. Isso é segundo o dicionário. Aí eu procurei outros conceitos, né? Daí eu achei assim: direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique uma outra pessoa, a sensação de estar livre, de não depender de ninguém. A liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, do poder de ter autonomia e espontaneidade. Né? Vocês concordam com isso? Sim ou não? Não. E para vocês, o que é ser livre? O que é liberdade? Como cristãos, nós realmente somos livres ou não? Vocês são realmente livres?
Será que, por sermos livres, nós podemos fazer tudo o que queremos? Não. Então, aí isso a gente vai ver aqui agora durante o nosso estudo. Só antes, quando eu estava preparando o estudo, né, eu estava podia fazer uma dinâmica, alguma coisa e tal. Só que acabei não encontrando nada que relacionasse ao nosso tema de hoje, uma dinâmica assim, que relacionasse. Daí eu pensei, lembrei na verdade, não sei se todos aqui, quando eram pequenos, brincavam de pular a sapata ou amarelinha. Amarelinha, né? Qual era o que a gente tinha que fazer para chegar até o céu? A gente tinha que cumprir alguma coisa, né? Tinha que cumprir uma lei, tinha uma pedrinha lá, tinha que pular a pedrinha, não podia pisar na pedrinha para a gente conseguir chegar até o céu, para cumprir a tarefa toda. Então, essa era a regra, tínhamos que cumprir a lei, senão tínhamos que voltar até o final. Ou não, tínhamos que voltar ao início, né? Para a gente conseguir chegar ao céu, né? E depois a gente vai ver, né, até o final se essa amarelinha tem a ver com o nosso estudo ou não. Aí, para a gente poder entender esse capítulo 5, a gente precisa primeiro saber o contexto lá de Gálatas, né? Vocês já estudaram o primeiro capítulo? Sim, pastor? Já deu o primeiro capítulo? Já deu a introdução? Daí eu coloquei porque eu não sabia, porque eu não vi na última reunião, então eu coloquei que o Evangelho então, de Cristo começou a se espalhar no Império Romano e os não-judeus, eles começaram a aceitar Jesus como Salvador. Então, pessoas que não eram judias, né, elas começaram a aceitar Jesus como Salvador, né? Só que o que acontece? Os judeus, eles cumpriam muitas leis, tinha muita coisa a se cumprir. Então, eles queriam que aqueles que estavam se tornando cristãos também cumprissem as leis, né? E uma das principais, estava havendo mais briga ali entre eles, porque o apóstolo Paulo queria tratar, era a circuncisão, né? Eles queriam que os não-judeus, os gentios, se circuncidassem, né? Para que assim eles fossem aceitos por Deus, né? Então, para eles era um requisito importante para a salvação ser circuncidado ou não, né? Então, no primeiro e segundo capítulo, Paulo faz uma apresentação dele mesmo. No terceiro e no quarto, ele fala sobre o Evangelho da Libertação. E no 5 e no 6, ele fala da vida em liberdade. Aí, como eu já falei, eu vou falar mais sobre o capítulo 5, dos versículos 1 ao 13. Tá? Então, nesse capítulo, Paulo faz uma exortação, né? Ele faz uma advertência, 3 advertências principais aos Gálatas, né? Então, primeiro, ele faz um apelo para o pessoal permanecer firme na liberdade em Cristo e não se submeterem de novo ao jugo de escravidão. Segundo, é o apelo para que eles não usem a liberdade, né, para dar ocasião à carne, mas antes para servir aos outros em amor. E o terceiro é o apelo para que eles não vivam somente no Espírito, mas que andem no Espírito. E aí nesse meu estudo eu vou também dar um enfoque no apelo 1 e no 2, tá? Nas 2 primeiras exortações. Primeira exortação, então, Paulo fala sobre a liberdade cristã, né? Então, a natureza original da liberdade cristã consiste em derivar da salvação ou justificação pela fé, né? Em Romanos 5:1, vocês têm a Bíblia aí, a gente pode ir lá em Romanos 5:1 para verificar. Alguém já achou? Quem já achou? Pode. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, então em Cristo nós temos paz com Deus, né? E isso nos torna livre de todos os empecilhos, né? Quais são esses empecilhos? É o pecado, a morte
pecado, a morte e a lei, né? Que é aquela de cumprir várias regras. Na concepção de Paulo, né, ele diz que a liberdade que para a gente entender a liberdade é preciso considerar que a liberdade seja parte integrante da salvação, né? Então, Deus Pai enviou o Filho, Jesus Cristo, né, para cumprir a justificação pela lei, que nós, os seres humanos, a gente não pode alcançar. Então, se a gente não consegue, como ser humano, cumprir todas as leis, né, tudo que a gente não consegue cumprir, né, porque às vezes um dia a gente comete tantos pecados, né, imagina viver uma vida sem cometer pecados, e isso só o único que consegue é Jesus Cristo, né, que morreu por nós lá na cruz. Lutero, ele diz que a liberdade é igual à liberdade de consciência. Cristo nos libertou para a liberdade religiosa, teológica e espiritual, né? Então, isso torna a consciência livre e alegre, sem receio da ira vindoura. Liberdade cristã é uma liberdade para uma nova vida. Então, a gente não precisa viver se preocupando em cumprir todas as leis, assim. Claro, a gente deve tentar cumprir, mas a gente não precisa não ter esse receio, não ter esse medo, né, quando a gente não cumpre, algo de muito ruim vai nos acontecer, basta a gente se arrepender. Aí também, nesse livro que eu usei como base, ele traz que a liberdade cristã, ela também é uma liberdade paradoxal, né? Por quê? Porque a liberdade em Cristo, ela igualmente nos chama a escravidão, né? Então, é uma vida bem grande, mas essa escravidão sobre Cristo. Aí temos, de novo, outros textos ali que nos remetem, que nos falam sobre essa escravidão em Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Aí depois tem Romanos 6, se você quiser procurar, 18 e Efésios 6, 6. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Próximo. Romanos 6, 18. Vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. E Efésios 6, 6. Não obedeçam aos seus donos só quando estiverem vendo você, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo façam de todo o coração o que Deus quer. Então, nós somos libertos, né, e somos chamados a uma escravidão, mas sobre Cristo. Essa liberdade também é a verdadeira liberdade, né? A verdadeira liberdade porque restaurou o homem para o seu estado pelo qual foi criado e lhe deu a participação, que era a participação na era do amor e do perdão. Liberdade em relação à morte e ao poder, ao seu poder, né? Então, Cristo nos deu a verdadeira liberdade, né, que é a liberdade do amor e do perdão. Mas a escravidão sobre Cristo é diferente da liberdade sobre a lei. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele deu o versículo, só que eu não vi. Depois eu tenho que ver onde está. Deixa eu só ler aqui. Então, em Cristo, a gente não precisa cumprir a lei para ser salvo, né? Já na escravidão sobre a lei, nós temos que cumprir uma certa regra, uma certa lei para alcançar a salvação, né? Mas, sobre essa liberdade paradoxal, Lutero ainda diz: um cristão
é Senhor e livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão servidor de todas as coisas está sujeito a todos. Então, é meio complicado. Vocês estão conseguindo entender essa? Sim ou não? Essa frase, alguém entendeu? Então, em Cristo nós somos livres, né? E essa liberdade que Cristo nos dá, nos permite, né, servir aos outros em amor. Né? Nós nos tornamos, digamos assim, escravos para poder ajudar os outros, né? Para tudo isso em amor. Ainda ali na primeira exortação, Paulo fala: permanecei, pois, firmes e não submeteis de novo a jugo de escravidão. Então, por que ele colocou ali essa palavra de novo? Porque os judeus, antes da conversão, antes de entrarem no cristianismo, eles viviam debaixo da lei. Né? Então, eles estavam sempre querendo cumprir regras para serem salvos. Né? E os gentios, que eram aquelas pessoas que não eram, que não tinham, digamos assim, religião nenhuma, quando eles antes de se converterem, eles viviam sob um legalismo pagão. Então, era uma, digamos assim, uma libertinagem geral. Então, aí, assim ambos os cristãos judeus e os cristãos gentios também estavam novamente em perigo de escorregar de volta para o sistema legalista. Então, fazendo essa circuncisão, né, eles estavam caindo no perigo de novamente viver uma vida debaixo de um sistema de lei legalista. Que em Cristo nós não precisamos disso. Tá? Aí Paulo alerta os dois perigos, né, que o cristão é ameaçado, né, quando a gente permite, digamos assim, estar debaixo da lei. É o legalismo, né, e a licenciosidade. Né? Primeiro, o legalismo, ele nega a liberdade. E o segundo, a licenciosidade, ela perverte a liberdade. Né? E Paulo alerta que nós devemos resistir seriamente a ambos. Né? Porque muita gente pensa assim, como cristão: bom, em Cristo eu tenho liberdade, não preciso cumprir regra nenhuma, né? Principalmente aqui na igreja luterana, não precisamos usar saia, não precisamos usar cabelo comprido, né? Então posso viver do jeito que eu quero, porque Cristo me salvou e não preciso cumprir nenhuma regra, né? É só chegar lá, me arrepender e pedir perdão, Jesus me salva. Aí não é assim também, né? O apóstolo fundamenta seu apelo mostrando as consequências os quais os gálatas estavam se expondo. Então, deixar-se circuncidar para alcançar a salvação eterna significa. Então, eu não sei se todos sabem o que é a circuncisão. Já ouviram falar? Eu não sei o que é. Não sabe? Circuncisão é uma cirurgia que se faz no órgão genital masculino, que tira uma pele que tem em volta ali do órgão genital masculino. Né? Então, isso lá no Antigo Testamento era obrigatório, digamos assim. Acho que é no livro de Gênesis que tem uma partezinha que fala que seria obrigatório fazer essa circuncisão. Né? As crianças faziam ainda pequenas, os pais faziam as crianças ainda pequenos. Então, fazendo essa circuncisão, Paulo fala que Cristo de nada lhes aproveitará. Aí isso lá no versículo 2, do capítulo 5 de Gálatas. Só vamos ver ali rapidinho para a gente conseguir entrar no contexto. Aí Paulo fala assim no versículo 2: prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem valor para vocês. Então, Paulo diz que a partir da circuncisão a gente nega a suficiência da salvação mediante Cristo. Além de crer que em Cristo, era necessário também circuncidar. A salvação, em consequência disso,
tinha que ser alcançada por fé e também por obras. Mas a salvação, ela é completa e eterna, somente em Cristo e não nada mais. Então a gente não precisa cumprir mais nenhum ritual para sermos salvos, né? Somente em Cristo que nós somos salvos. Então, Paulo ainda fala que, no livro esse ainda explica que a circuncisão, ela em si, ela não tem mal nenhum, né? Só que depois da morte de Cristo, ela não foi mais necessária, né? Então não tem mais a necessidade de cumprir esse ritual, né? E também ali na segunda advertência, digamos assim, no segundo período, né? Paulo fala que ser obrigado a guardar toda a lei, no caso assim, nós temos que cumprir toda a lei. Se o cristão é obrigado a circuncidar-se, então é obrigado a cumprir todas as leis, né? Então, tenho que cumprir a lei. Se eu errar uma, já não vou conseguir ser salvo, né? Nós sabemos que para o homem é impossível cumprir toda a lei, porque todo homem está debaixo da lei. Então a gente não consegue alcançar a lei, né? Ela é demais para a gente. O único que apaga, que consegue isso é Jesus, né? A lei, ela não foi dada a fim de conseguirmos a salvação, né? Então o propósito da lei é revelar aos homens seus pecados a fim de que se arrependam e busquem a salvação eterna. Então a lei serve para mim de algo que me faz lembrar das coisas erradas que eu estou fazendo. Olha, não posso isso, né? Daí eu acabei fazendo. Então, né, vou lá e me arrependo dos meus pecados, né? E aí sim olho para Cristo que me salva, né? Também a gente tentando cumprir a lei para ser salvo, a gente acaba se desligando de Cristo e decaindo na graça, né? Então, Paulo ali ele reforça, né, enfaticamente o que já foi dito lá no versículo 2, né? Então, a gente se desligando de Cristo, a gente fica longe de Jesus, né, de Cristo, né? E Cristo não está em nós e também nós não estamos em Cristo, né? Então, isso gera a destruição eterna. Aí depois que Paulo faz essas duas advertências, digamos assim, negativas, ele vai e fala das consequências positivas, né, das pessoas de permanecerem na fé em Cristo, né, de continuarem firmes. Então, os justificados pela fé, diferente dos escravos da lei, fervorosamente aguardam a esperança da justiça pelo Espírito, livres da escravidão legalista, na liberdade da glória dos filhos de Deus. Na liberdade em Cristo, a liberdade em Cristo é a única realidade a ter valor e a fé que atua pelo amor. Aí depois lá nos versículos de 7 a 12, Paulo então ele faz uma outra advertência que são para aquelas pessoas que estavam, digamos assim, incitando os gentios, digamos assim, né, a permanecer, a quererem se circuncidar, né? Então Paulo ainda fala ali que, na parte que ele diz, eles acusam de Paulo que está querendo que eles se circuncidam, né? E aí Paulo diz que como assim, se ele que quer que as pessoas se circuncidam, como que ele vai estar, como que ele ainda está levando o evangelho a essas pessoas? Então, só que daí do 7 ao 12 tem bastante coisa assim que não tem muito a ver com a liberdade. Então, ele acaba simplesmente falando para as pessoas que não estão de acordo com o evangelho. Aí a segunda exortação é o mau uso da liberdade cristã, né? Como que nós cristãos usamos essa liberdade? Como sabemos que somos livres em Cristo, que não precisamos cumprir uma regra para chegar até o céu, né? E como que a gente vai usar essa liberdade, né? Paulo fala então, ele faz o apelo a não usar a liberdade para dar ocasião à carne, antes para servir aos outros pelo amor. A liberdade é usada muitas vezes em oportunidades erradas,
Então, aqui no livro ele traz uma parte do livro que Lutero escreveu. Então, Lutero fala assim, ele fala assim, Lutero se queixa de que em seu tempo todos se vangloriavam por serem evangélicos e todos digamos assim, se sentiam, né, dessa liberdade cristã. Contudo, eles cediam seus desejos, voltando para a avareza, desejos sexuais, vaidade, orgulho, etc. Ninguém era fiel em seu dever, nem servia ao outro em amor. Mas, o que é pior, continuou Lutero, é nós mesmos que ensinamos a palavra, não cumprimos o nosso dever, no entanto, o cuidado e zelo à luz da verdade. Possuímos, como fizemos, em trevas e ignorância. Então, Lutero fala que quando as pessoas ainda acreditavam lá que tinham que cumprir pela lei, elas tentavam seguir direitinho, né? Então, quando tiveram essa liberdade, acabavam transformando essa liberdade em outras coisas, né? Eu sou evangélico, então eu posso sair por aí, né, fazendo o que eu quero. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, né? Lá em 2 Pedro também fala a mesma coisa, né? Que não devemos usar a nossa liberdade como pretexto, né? Então, aqui, essa palavra carne, nessa parte do texto, ela significa egoísmo em oposição ao amor e servidão. Lá no início do texto, ela significava, a palavra carne significava a natureza humana, né? E aqui significa servidão, amor e servidão. Nossa natureza humana. Perverter a liberdade humana é um mal enraizado na da natureza humana. Infelizmente, o velho homem continua a ser uma presença real em cada cristão. Então, a gente tenta, nós como cristãos, né, a gente tem que tentar frear esse velho homem que está sempre tentando ressuscitar na gente, né, porque pelo nosso querer a gente faria outras coisas, digamos assim, faria muitas outras coisas que não é permitido, né? Só que a gente sabe que em Cristo a gente é uma nova criatura, nós temos uma nova natureza, né? Então nós devemos, esse velho homem deve ser freado, controlado, né, constantemente, né, pelo novo homem. Muita gente pode pensar assim, eu não consigo e azar, não vou conseguir resistir a uma tentação, digamos assim, né, de comer doce, né? E aí, não consigo, e daí que eu não tento não resistir a essa tentação, né? Então nós devemos tentar controlar, né, essa nossa vontade de fazer o mal, porque é isso que a gente, como nossa natureza humana, a gente sempre vai sempre tem esse desejo de fazer o mal, né, as coisas que são erradas, mas a gente sempre deve tentar fazer o bem, procurar pelo menos, né? Parte positiva, então, da exortação de Paulo, assim, da exortação de Paulo, ele diz que depois de advertir com um lado negativo, né, Paulo volta agora a partir a parte positiva, né, admoestando a usar essa liberdade de forma correta. Então, qual é a forma correta? Então, a liberdade cristã, né, seu grande meio é o amor e o seu fim é um servir espontâneo, voluntário um para o outro, né? Então, a liberdade cristã também é liberdade em e para o amor. Portanto, liberdade em e para servir, né? Como assim? Né? Digamos, eu devo servir ao meu próximo não como uma fugiu a palavra agora, como uma regra, né? Você pode utilizar, mas eu devo servir ao próximo espontaneamente, né? Não nada, né? Mais ou menos assim, você tem que ir por amor, né? E servir também por amor as pessoas. Temos que ajudar na limpeza
da igreja, né? Aqui a gente não tem isso, mas muitas congregações têm. O pessoal nos mesmos congregados tem com essas igrejas. Então, vou lá servir, mas com aquela mesma situação, tem que ir porque alguém pediu, né? Mas a gente deve ir porque a gente quer, digamos assim, servir. Cristo se dá a si mesmo livremente em amor e em espírito nos torna livres para amar. Então, de novo, a liberdade cristã se resume em amar o próximo, né, e servir ao próximo. E aí, então, para a gente lembrar que o legalismo e a licenciosidade eles são dois afastamentos, né, contrários à liberdade que Deus nos dá. É uma contínua ameaça de todo cristão, né, em qualquer tempo e em qualquer idade. Né, digamos assim, nós como jovens, talvez como jovens, essa liberdade que nós temos, talvez possa nos confundir mais, né? Mas ao estarmos mais velhos também, essa liberdade, às vezes as pessoas falam, já sei de tudo, já posso tudo, né? Já estou numa certa idade, já tenho que aproveitar a vida e vou fazer isso e aquilo, né? Ou como jovens, bom, eu estou no meu auge da minha juventude, eu vou sair para festas, para beber, fazer e acontecer, né? Mas a gente sabe que não é por aí, né? Que nós temos que sempre tentar controlar isso. Então, liberdade para servir a Deus, liberdade para servir ao próximo. Isso está escrito, digamos, isso é o resumo, está escrito em Mateus 20, 26, versículos 26 e 28. A André já está procurando ali, já que ela está procurando, vamos ler. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que esteja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Isso. Então, como eu tinha falado antes, a nossa liberdade cristã, ela se resume em servir a Deus e ao nosso próximo. Né? E nós, como jovens, né, como que a gente pode estar usando essa nossa liberdade cristã, né, e parte do mundo, do contexto onde a gente vive, né? Não só às vezes a gente faz muita coisa dentro da igreja, né, entre as quatro paredes da igreja, e esquecemos que nós temos além dos muros da igreja, né? Então essa liberdade, então, já que a gente tem todo o vigor da juventude, a gente pode estar usando esse vigor, né, em outras partes, também dentro e fora da igreja, né? Preciso agora que vocês falem de que maneira a gente pode usar a nossa liberdade. O que vocês acham, dentro e fora da igreja? Fazendo o que a gente fez no Rio Grande, não aqui. Festival. Não, foi legal, né? E eu fiquei sabendo que lá em Rio Grande foi um pessoal, acho que foi um casal que foi no culto lá durante a semana, acho que lá em quinta-feira, parece, que eles assistiram um festival, conheceram a igreja luterana através do festival e foram no culto querendo conhecer mais sobre a igreja. Então, nós estamos sabendo de um caso só, né? Mas já rendeu frutos. Né? Nós já usamos essa nossa liberdade, né, para falar do amor de Deus a pessoas que talvez ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Além disso, Senhor, como o Senhor vai ser? Como tu usa a tua liberdade para... Vou deixar para nós. Passeio ciclista. No passeio ciclista dá para fazer alguma coisa. Alguma verdade? Com bicicleta. Não, fast mob com pessoas, né? Assim. Mas não passa ciclista. Sim, pessoal. O quê? Eu passei ciclista. Pode ser isso daí.
Mas além disso tem outras coisas, né? Nós, no Rio a gente tem um exemplo, a gente já foi no hospital, né? Fizemos alguns anos atrás, fizemos visita ao asilo. Né? O que mais? Paulinho. Eu tive um flash mob. O que é o flash mob? É assim, é uma coisa que acontece do nada. Tá acontecendo a reunião aqui, né? Daí do nada a Sofia se levanta e começa a dançar uma música. E aí a Carol acompanha, só que todo mundo já está coreografado. Mas tem que representar como se aquilo fosse normal. Assim. Do nada, aí no filme tocava a música, todo mundo, cada um sai para um lado. Tipo, a gente para na esquina e diz que tem um troço no céu. Ah, outro para. Aí sai andando e os outros. Era